Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver na noite de hoje. Estamos muito felizes pela oportunidade de estar aqui falando mais uma vez sobre Jesus, sobre esse nosso grande amigo guia. E para a gente começar o nosso estudo da noite de hoje, vamos antes fazer a leitura de uma página aberta ao acaso,
do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. E a leitura é a seguinte: Imagens da dor. As imagens da dor que vês refletidas nos teus semelhantes são inicialmente para que te sintas compadecido do sofrimento alheio e te disponhas a auxiliar, mas são também para que vejas as consequências do mal a quem delibera se entregar a ele. São imagens educativas, para que saibas que a lei divina não é omissa e que os seus infratores, mais cedo ou mais tarde, serão chamados à corrigenda. A criança paralítica, o cego de nascença, a tumoração que se exterioriza, o abandono, a fome, a miséria moral, a perturbação mental, imagens da dor refletindo-se no hoje as arbitrariedades do ontem. Compadece-te e ajuda, mas, sobretudo, não faças o que eles, nossos irmãos, fizeram, para que não te suceda o mesmo, ou pior. E agora eu convido a todos para a gente elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Querido amigo, muito obrigada por essa oportunidade que estamos tendo. Oportunidade esta de novos horizontes se expandirem, de novas mentalidades se construírem. Obrigada pela oportunidade do crescimento, pela oportunidade das dificuldades e dores que nos fazem melhores, que nos fazem crescer, Mestre. Obrigada por estarmos reunidos neste momento em Seu nome, elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre, e chegando um pouco mais perto do Senhor. Que o Senhor possa nos envolver na noite de hoje, para que as palavras que aqui serão ditas, os ensinamentos que aqui foram aprendidos, que eles possam tocar os nossos corações e nos auxiliar a modificar a nossa caminhada. Que o Senhor possa ficar conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, irmãos, então, o nosso estudo da noite de hoje, ele trata sobre Jesus, o médico das almas. E esse momento que a gente está vivendo agora, mais do que nunca, é uma oportunidade da gente parar, da gente sossegar, porque nós estamos geralmente, diariamente, tão imersos, tão envolvidos com as nossas obrigações diárias, que nós não paramos para escutar. Nós não paramos para escutar o Mestre, nós não paramos para escutar as situações à nossa volta e nós não paramos para nos escutar. E esse momento que a gente está vivendo, dessa pandemia, que está sendo um convite maravilhoso da espiritualidade do nosso Mestre Jesus para o nosso recolhimento, para nosso ensimesmamento, para a nossa autorreflexão, ele tem sido para muitos irmãos um momento muito difícil, porque justamente por esse nosso hábito do automatismo, nós estamos tendo muita dificuldade em ficar sozinhos conosco mesmos. Quantos irmãos estão passando por esse momento sozinhos, em casa, sem poder ver seus familiares, sem poder ver os seus entes queridos, os seus amigos amados? Quantos estão nessa situação? Quantos estão padecendo de dificuldades emocionais, de dificuldades espirituais, de toda ordem que coisas que a gente não podia nem imaginar que pudessem acontecer, e conosco mesmos? Quantas situações estão aconteceram, né? Quantas renovações estão precisando ser feitas? E Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele trouxe através do seu exemplo, do seu evangelho, ele trouxe as diretrizes, as bases para o nosso caminhar. Ele trouxe para nós a oportunidade, ele está trazendo a oportunidade do nosso autoencontro amoroso, a oportunidade da gente se autoconhecer, da gente poder se libertar cada vez mais das nossas amarras materialistas. Essa é a oportunidade. E nós precisamos agarrar essa oportunidade com todas as nossas forças, com toda a nossa vontade. Mas o nosso comportamento, o nosso pensamento,
as nossas escolhas determinam como vai ser o dia de amanhã, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, a gente determina o processo, tanto de saúde quanto o processo de doença. A gente está falando do médico Jesus, então nós estamos falando das nossas enfermidades, das nossas dificuldades. E nós, quando estamos nos deparando com dificuldades físicas, de dor, de dificuldades, das fragilidades mesmo, a gente vai direto procurar o médico da terra. Claro, nós temos que procurar um médico, nós precisamos do medicamento, da farmacologia da terra, que ela é divina, que Deus nos proporciona, Jesus nos proporciona essa oportunidade, esse acesso, né? Então, mas a gente procura para poder curar a dor física. Ou muitas vezes a dor emocional, a gente às vezes solicita ao médico remédios que vão tirar aquela angústia, aquela dor no peito, aquela dificuldade de dormir, enfim, a gente fica se entupindo de remédios, envenenando o corpo, digamos assim. Por quê? Simplesmente porque nós não temos o hábito de escutar o nosso corpo, de escutar o que está sendo chamado e pedido para nós. Então agora a gente vai começar a fazer uma reflexão sobre a nossa caminhada para que a gente possa empreender a nossa cura com Jesus, porque a gente precisa dele a todo momento. Em Marcos, capítulo 2, versículo 17, ele diz o seguinte: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. E aí a gente lembra que Jesus falou para nós: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Bem, Jesus, ele veio até nós com o propósito de dar execução, de exemplificar o amor essencial para os enfermos da alma, que somos todos nós. E ele ainda está nos mostrando, ele ainda está nos dando o seu exemplo. E a gente, se reconhecendo como espírito imortal, a gente se reconhecendo como habitante de um planeta de provas e expiações, habitante temporário de um planeta de provas e expiações, a gente já tem alguma noção de que estamos aqui com um propósito, que é o propósito do nosso autoaperfeiçoamento, do nosso burilamento. Então, ainda somos enfermos, ainda somos espíritos que necessitam de cuidados, que necessitam de medicamentos, mas medicamentos estes que vêm da medicina do espaço, que vem do nosso Mestre Jesus e que chega até nós através desses irmãos abnegados, trabalhadores do bem. Nós fomos buscar o que a Organização Mundial de Saúde fala sobre o que é a saúde. E diz assim: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Não existem doenças, mas doentes. E aí, quando nós nos deparamos com essa afirmação, a gente observa primeiramente a palavra estado. Estado é uma característica, condição em que nos encontramos em determinado momento. Ora, se é uma característica, se é algo que acontece em determinado momento, pressupõe-se que é necessária uma busca, é necessária a preservação desse estado de bem-estar. E é um bem-estar físico, mental e social, ou seja, nós somos seres integrais. Não é apenas corpo físico. Existe uma necessidade da saúde mental e a social estarem ligadas à nossa saúde física. E é interessante quando fala para a gente que não existem doenças, mas doentes. E aí, Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos diz o seguinte: o comprimido ajuda e a injeção melhora, mas os verdadeiros males partem do coração. Ou seja, se partem do coração, é justamente porque partem de nós enquanto espíritos, parte da nossa mente. Então, nós precisamos entender que os remédios ajudam, eles são necessários, eles ajudam a gente a se recuperar daquele processo de doença física, mas muitas vezes cessa a doença física
mas a enfermidade espiritual permanece. Então é importante a gente parar e pensar nessa situação. E a gente pode perceber que tem uma afirmativa que o Alírio fala no livro Médico Jesus, o José Carlos de Luca fala no livro Médico Jesus, que é bem interessante, que ele fala assim: ninguém dorme saudável e acorda doente. E é uma afirmação muito pertinente, porque nós não dormir, ainda que a gente ache que esse processo ocorre dessa forma, nossa, eu fui dormir, eu estava tão bem ontem, hoje eu acordei com uma angústia, hoje eu acordei com mal-estar físico, eu acordei, enfim, enjoado ou com alguma outra situação. E a gente acha que é algo puramente físico, que não é algo que venha de uma esfera espiritual, mas é. Por quê? Porque determinado teor de pensamento, a qualidade do nosso pensamento e do nosso sentimento pode sim baixar nossa imunidade e fazer com que a gente abra portas para que algumas enfermidades cheguem. E aí, Djalma Santos fala para a gente no livro Prelúdio de Paz o seguinte: quem realmente adoece é o espírito. O corpo físico é apenas um órgão excretor, encarregado de colocar para fora tudo que estiver incomodando o espírito imortal, este viajor incansável da eternidade. Então, quando ele fala para a gente que quem adoece é o espírito, assim como Emmanuel falou para a gente no Fonte Viva, ele está dizendo o seguinte: que as nossas aflições, as nossas dificuldades, elas são inerentes ao espírito. E aí essas dificuldades, a gente, quando vai, por exemplo, ao Evangelho, buscar o porquê das nossas aflições, no capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, a gente tem as causas atuais e as causas anteriores das aflições, para a gente poder entender que esse processo de adoecimento espiritual não é algo que aconteça do dia para a noite. Isso é um processo. E que muitas vezes a gente traz, na verdade, muitas situações das nossas existências pretéritas. E nesse capítulo do Evangelho, a espiritualidade nos fala que a maior parte das nossas aflições são causadas por atitudes, por condutas nossas nessa encarnação. Então, a partir desse conhecimento dessa situação, é importante que a gente pare para refletir mais sobre as nossas reais necessidades. O que eu estou buscando na minha caminhada? O que eu preciso buscar na minha caminhada? O que meu corpo está me falando? O que meus sentimentos estão me falando? O que a minha consciência está querendo alertar para mim? Então é preciso que a gente saiba fazer as nossas escolhas. A gente comece a refletir mais sobre isso. É claro que não é um processo simples, é claro que é uma situação que não se processa do dia para a noite, mas é algo que nós precisamos começar a botar a mão na massa e fazer. E aí Djalma continua falando: a verdadeira vida é a mental, fluídica e espiritual. E quem dirige o corpo físico é a mente, que quando não tem estrutura espiritual forte, permite que o corpo entre em desequilíbrio, deixando-o à deriva, ao sabor das enfermidades físicas e espirituais, muitas delas de difícil diagnóstico e cura. Olha só, nós, somos seres, o ser humano é trino. Como assim? Nós somos espírito, que é a nossa essência divina, temos um corpo fluídico, ou corpo espiritual, que é o perispírito, e nós temos um corpo físico. Então, nós somos trinos. Nós somos essência divina, nós somos espírito. O que acontece? Quando nós cultivamos pensamentos, hábitos mentais que não são salutares, que não são saudáveis, como nós somos energia, nós espíritos somos energia, nós transmutamos energia, nós transferimos energia, nós absorvemos energia. Portanto, quando nós cultivamos pensamentos que não são adequados, que não são saudáveis, o que acontece? A gente transmite essa energia para o nosso corpo fluídico, ou seja, para o nosso perispírito.
o que acontece? O perispírito, que é esse intermediário entre o corpo físico e o espírito, ou entre o espírito e o corpo físico, ele também transmite como que uma impressora, fazendo uma impressão no nosso corpo físico daquela energia que nós estamos movimentando, que nós estamos gerando. E aí a gente causa uma alteração. Essa alteração ela pode ser saudável, que é a que nós estamos buscando essencialmente, ou ela pode ser uma alteração não saudável, pode vir através de uma enfermidade física, que é o que acontece. E muitas pesquisas no campo da psiconeuroimunologia têm mostrado o seguinte, que, por exemplo, as infecções, olha que interessante, as infecções bacterianas, as infecções virais, as alterações cancerosas, elas têm origem em um psiquismo alterado, ou seja, pensamentos e sentimentos negativos. Olha que interessante, como que a ciência já está se aproximando muito da nossa realidade espiritual. Então, se eu estou com um desequilíbrio psíquico, se eu estou com a minha forma de pensar negativa, se eu estou pensando de forma derrotista, de forma a não me valorizar, a não buscar as minhas potencialidades, as minhas qualidades, o que acontece? O meu corpo vai sentir os efeitos desse psiquismo alterado. E é interessante que essa ciência, a psiconeuroimunologia, ela está mostrando para a gente que as nossas vibrações mentais alteram sim a nossa imunidade. E a nossa imunidade baixa abre portas para as bactérias, para os vírus, até para a formação inadequada de células, né? Aglomerações de células, enfim, quando a gente fala do câncer, por exemplo. Então, aquilo que a gente acha que é apenas uma gripe, ela é uma gripe. Nós, adquirimos pelo contato com os nossos irmãos. Ela tem uma origem espiritual na medida em que eu baixei a minha energia, eu baixei a minha vibração espiritual. Eu não estava vibrando adequadamente, seja por estresse do trabalho, seja por situações complicadas que a gente passa na nossa casa, no nosso ambiente familiar, no dia a dia mesmo, enfim. Baixei a minha vibração, então eu vou abrir a porta para que alguma enfermidade possa chegar. Mas isso aí é um processo natural, porque nós, como aqui falou mesmo Djalma, quando não tem uma estrutura espiritual forte, não quer dizer que sejamos fracos. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não é fraco. A gente simplesmente está em um processo de crescimento, um processo de maturidade espiritual. E essa força espiritual, ela é adquirida. E ela é adquirida através de uma transmutação, de uma transformação de pensamentos e de sentimentos e de condutas. Então, não é para a gente se sentir inferior, não é para a gente se sentir fraco, não é isso. Ele está colocando para a gente que nós ainda, como espíritos em crescimento, em evolução, no nosso patamar evolutivo, nós ainda temos dificuldade com os nossos pensamentos, nós ainda temos dificuldades com os nossos sentimentos. E é preciso que a gente simplesmente se atente para isso, comece a prestar atenção nisso e não mais viver no automatismo que vínhamos vivendo até agora. E Divaldo, ele fala o seguinte para a gente: o medo, a ansiedade, a solidão são responsáveis por graves transtornos, como fruto da nossa vida de tempo sem tempo, porque vivemos encarcerados no transcurso das horas, vivenciando compromissos perturbadores, o que produz ansiedade, induzindo-nos, sem dúvida, a alguns transtornos psicológicos muito graves. E aí ele fala justamente do que a gente já comentou, a nossa vida de tempo sem tempo, ou seja, a gente fala que 24 horas não são suficientes para eu dar conta de tudo que eu tenho que dar conta, né? Um dia só é complicado, uma semana é complicada, meu Deus, preciso de meses, anos, enfim, a gente está sempre sem tempo. Mas o tempo, a gente sabe que ele existe aqui, na Terra, porque no plano espiritual
não existe o tempo. A ideia de tempo é completamente diferente da nossa. E a gente ainda luta, se debate em busca de fazer coisas para além das nossas necessidades. Porque quantas vezes nós sofremos de estresse, de ansiedade, enfim, por conta de uma busca incessante por acumular bens materiais. Será que é necessário? Eu preciso de fato disso? O que eu preciso? Qual é o básico que eu preciso para a minha caminhada? O que de fato eu necessito? Então, a gente tem que começar a entender a nossa busca, né? Então, o que acontece? Como ele fala, é um encarceramento, é uma prisão. A gente se aprisiona desnecessariamente. Eu não preciso ficar preso trabalhando, tenho 2 empregos para poder comprar aquele carro que eu quero, ou eu deixo de passar tempos produtivos com a minha família, com as pessoas que eu amo, porque eu preciso ganhar dinheiro, ou porque eu estou valorizando outras coisas que não o amor, que não o tempo em família, com aqueles que eu amo, transferindo amor e recebendo amor. Essa é a realidade do nosso tempo, desse momento que a gente está vivendo, né? E aí, Adilton Pugliese fala pra gente assim, olha, apesar desses formidáveis estudos, ou seja, da evolução científica, da evolução da medicina que a gente enxerga hoje, o homem permanece desconhecendo sua verdadeira natureza, priorizando a cura dos corpos e esquecendo-se do seu principal componente, que é o espírito imortal. Mais uma vez, nós estamos buscando remédios e mais remédios. A gente está buscando a cura dos nossos males físicos, sem buscar a essência, a origem daquele problema que eu estou passando fisicamente. E problema físico a gente está falando tanto de ordem mental quanto do resto, né, do corpo físico de uma maneira mais bruta. Enfim, então a gente precisa entender que nós somos espíritos imortais e é dele que nós precisamos cuidar, é de nós que precisamos cuidar, além de cuidar do corpo, é claro, mas mente sã, corpo são, e é exatamente dessa forma que acontece. E aí José Carlos de Luca fala que grande parte de vosso sofrimento é por vós escolhida, é a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Olha só, como a espiritualidade diz no Evangelho que a maior parte das nossas aflições são causadas por nós nesta encarnação. Então, grande parte do nosso sofrimento nós escolhemos. E não falamos que é de forma consciente. Nós escolhemos porque, no fundo, as nossas dificuldades, as nossas limitações que ainda trazemos obscurecem a nossa linda essência divina, como na imagem que nós colocamos, que nós somos essa luz, nós somos belíssimos, nós somos essência divina, nós trazemos o divino íncito em nós. E nós obscurecemos essa beleza e obscurecemos tantas potencialidades com o nosso ego. Então, o médico que está em nós, que é essa centelha divina, esse conjunto maravilhoso de potencialidades divinas que nós trazemos, cura, traz o reconhecimento, traz a evolução desse eu doente, que é o nosso ego. Nós somos essência divina, mas nós trazemos um ego, nós temos um ego. O que é um ego? É igual uma casquinha que a gente encobre nossa essência, o que nós somos de fato, essa luz linda que nós vemos na imagem, por exemplo. Então a gente encobre isso. O que é o ego? São todos aqueles sentimentos que despertam em nós as nossas enfermidades mentais e físicas como consequência. Por exemplo, orgulho, vaidade, inveja, egoísmo, ciúme e tantas outras situações que nós cultivamos, que nós vimos construindo através das nossas sucessivas encarnações. E ele continua: quanto mais enfermo você estiver, maior a necessidade de romper com uma série de comportamentos danosos que têm se permitido ao longo do tempo. Então,
Quanto mais enfermos nós estivermos, independente da enfermidade que seja, mais precisamos romper com padrões de comportamento, com padrões de pensamento que nós vimos cultivando até agora. E interessante que fala desses comportamentos danosos, que são os excessos. O excesso nunca é positivo. E que tem se permitido. E aí vem uma situação importante. O que eu tenho me permitido? O que eu tenho buscado diariamente? E aí sim, é um processo de autorreflexão, de meditação. O que eu estou permitindo que aconteça na minha vida? O que eu estou permitindo que aconteça em mim? E é um questionamento que a gente precisa começar a fazer diariamente, justamente para esse processo de autoconhecimento e cura das nossas enfermidades com o nosso Mestre Jesus. E aí a Joana de Ângeles fala algo muito interessante para a gente. Ela fala o seguinte, olha: tuas dores são manifestações de tuas atitudes e pensamentos negativos. Quem te pune é tu mesmo. Quem te constrange são os modos de pensar e de proceder diante da vida. Olha que coisa importante que a Joana vem trazer para a gente. As dores são as manifestações. A dor não surge assim do nada. A dor não surge porque Deus escolheu para que eu sofresse. Não. A dor é uma manifestação das atitudes e pensamentos negativos. E quando Joana fala aí em quem te pune é tu mesmo, é importante a gente prestar muita atenção que quando a gente ouve a palavra punição, ela traz para a gente toda uma série de significados que a sociedade foi construindo para a gente. Mas a ideia de punição que Joana coloca aí para a gente não é de você se punir, de você se culpar. É diferente. Essa punição que a gente se causa são a autossabotagem, o autoengano. A gente se contenta com as situações negativas que acontecem na nossa vida. A gente aceita as situações negativas de forma passiva. Nós não temos o hábito de nos reconhecermos como merecedores do melhor, como aqueles que buscam o melhor. Então nós sim nos causamos os sofrimentos, as dores, as situações negativas, porque nós ainda não estamos refletindo, nos autoconscientizando da nossa condição. E a gente, importante, uma coisa que a gente deve ressaltar é que não devemos sentir culpa, porque a culpa ela é um sentimento negativo. Nós erramos sim. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações, as nossas fragilidades. E isso é parte do processo. Isso é parte do processo de construção do ser perfeito. Então, eu não tenho que me sentir culpado porque eu ocasionei determinada ação, porque eu errei. Não é um sentimento adequado. O sentimento é o reconhecimento da falta que eu cometi, o reconhecimento de que eu sou um aprendiz da vida, de que eu estou aqui justamente para errar, que a gente vai errar, mas eu estou aqui justamente para reparar. Então, é a gente ter esse auto-amor, essa autoaceitação de que somos seres espíritos ainda imperfeitos, buscando o aperfeiçoamento. Porque quando nós nos reconhecemos imperfeitos, reconhecemos que temos ainda nossas dificuldades e erramos, precisamos então fazer um movimento de modificação. Não adianta eu aceitar determinada atitude que eu tive equivocada. Não, eu aceito, eu erro, eu sou humano, né? Eu erro. Mas tá, e o que eu vou fazer para mudar isso? Bem, eu me reconheço que naquela situação ali eu fui muito egoísta. Eu vou buscar
me retratar tanto com a pessoa que eu afetei, quanto comigo mesmo. Como que eu vou me retratar comigo mesmo? Aceitando amorosamente que eu ainda sou egoísta, mas, principalmente, efetuando a transformação desse sentimento egóico que eu ainda trago. Então, é um processo de cura. Esse é o processo de cura. É o processo de autorreconhecimento, de autoamor, de autoaceitação e de transmutação, de transformação. O ser humano, olha só que a Joana coloca para nós também. O ser humano é em decorrência o resultado de tudo aquilo que elabora, cultiva e realiza. Nós somos o resultado. Precisamos analisar o resultado. Não tem como eu ter resultados diferentes repetindo os mesmos comportamentos, né? Se eu estou o tempo todo estressado no meu trabalho, trabalho é algo realmente que às vezes estressa. Mas qual está sendo o meu comportamento diante das situações difíceis que chegam até mim? Será que eu estou tendo um comportamento de maior aceitação, de maior resignação, que é uma palavra muito importante? Será que eu estou tendo resiliência diante das situações que me chegam? Ou seja, estou tendo capacidade de me recuperar, de dar a volta por cima e me recuperar, me reerguer? Perguntas importantes. Perguntas que a gente deve fazer para nós mesmos, conscientemente. José Carlos de Luca, ele fala: o princípio é que nada se altera no mundo sem que algo se mova primeiramente. É o que a gente vem falando, é um movimento, e aí envolve a vontade. Se eu tenho vontade de curar esse meu eu doente, se eu tenho essa vontade de transpor esse ego que eu venho cultivando há tantas e tantas existências, eu preciso fazer um movimento. Eu preciso modificar. E modificar atitudes pequenas. Não é você modificar modificar da água para o vinho. Não é assim que funciona, né? É através de pequenas situações, de escolhas, de determinadas condutas, a gente vai se transformando. É um exercício diário. E a gente vai falar como que é esse processo de cura. Já que estamos falando do processo de enfermidade ou de saúde, como é que funciona, como é que procede essa cura? E aí, José Carlos de Luca fala pra gente que as palavras curar e cuidar têm a mesma raiz etimológica, ou seja, elas têm a mesma origem. Toda cura pressupõe um cuidado. A doença chegou para dizer que algo está precisando ser cuidado em você. Entendamos doença como qualquer estado alterado da nossa saúde, o bem-estar físico, mental e social. Qualquer estado alterado desses âmbitos, espiritual, físico e mental, é um processo de doença, né? Então, quando fala cuidado, o cuidado aí nada mais é do que amor, caridade. Não adianta, o que acontece? A gente pensa em caridade, em amor, a gente pensa muito em se doar para o outro, né? O que eu vou fazer de caridoso para alguém que está precisando, enfim. Claro, devemos sim fazer, porque é através desse contato, dessa troca, que a gente aprende muita coisa. Mas eu estou sendo caridoso comigo? Eu estou sendo amoroso para com minhas imperfeições? Para com as minhas dificuldades? Eu estou sendo amoroso? Eu estou sendo paciente? E aí, eu preciso buscar esse cuidado, eu preciso buscar esse amor, essa caridade para comigo mesmo. Que eu mereço, a gente merece esse cuidado, a gente merece esse carinho que tantas vezes a gente dedica ao próximo e não dedica a nós mesmos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 11, nos diz assim, e o item 11 fala sobre cuidar do corpo e do espírito. Para que o espírito se expanda, tem o corpo de estar são, disposto, forte. O corpo e a alma, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos.
Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo. Mente e corpo. Olha só como é que no Evangelho a espiritualidade já nos coloca que eles são indissociáveis na medida em que estamos encarnados. Nós precisamos do corpo físico para a nossa caminhada aqui na Terra, essa caminhada temporária. E esse corpo físico ele é um presente. Ele é um presente de Deus para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento e aprendizado. A gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa buscar o amor que a gente traz dentro da gente. Então, aqui ele fala para a gente justamente isso. Amai a vossa alma. Amemo-nos enquanto espíritos belíssimos que somos. Somos seres divinos, somos parte do divino. Amemo-nos, amemos esse lado divino que nós trazemos para fazer brotar as potencialidades divinas. E cuidemos desse corpo que é tão precioso, que é tão frágil e delicado e absolutamente necessário para a nossa caminhada nesse momento. Então é preciso refletir sobre essas situações. E aí que eu gosto muito dessa imagem, porque ela é bastante significativa para todos nós. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 35, diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aí a gente deve perceber o seguinte, olha, Jesus ele ensinava e pregava o evangelho. Amor. Jesus pregava e ensinava amor. E curava. Os ensinamentos de Jesus curavam almas, curam almas, e ele cura e curava corpos, porque era necessário naquele momento que isso se efetuasse. Mas a gente lembra o seguinte, Jesus, quando ele empreendia as curas físicas, ele dizia para os curados, vá e não erres mais. E aí, nessa afirmativa de Jesus, nesse conselho que Jesus dava, porque ele sabia que aquele corpo enfermo era habitado por um espírito enfermo e que esse espírito enfermo precisava de cura. Mas ele dava essa oportunidade da cura física para que aquele espírito enfermo tivesse novas oportunidades da busca da cura espiritual com Jesus, com ele. Porém, a gente sabe, pelos estudos que nós fazemos, que grande parte desses que eram curados voltaram a adoecer. Justamente porque existia e existe essa relação íntima entre o que eu sou enquanto espírito e o corpo que eu habito. Porque eu transmito para o meu corpo físico a minha enfermidade espiritual. Enfermidades essas que muitas das vezes, como nós observamos na nossa vida diária, aqui na Terra, elas já vêm marcadas no corpo físico, porque são frutos de escolhas equivocadas, né? E muito mais do que curar o corpo, nesse sentido, a gente vem para curar a alma. Justamente porque essa é a caminhada, essa é a nossa necessidade, nos tornarmos seres perfeitos, espíritos perfeitos. E aí essa caminhada ela vem sim com dores, com dificuldades necessárias. E a terapêutica de Jesus é amor. Amor para com você mesmo e amor para com o próximo. E no livro Médico Jesus, José Carlos de Luca fala, se você procura o médico Jesus, convença-se de que ele não tem outra receita a te dar. Jesus não vai ter outra receita a te dar a não ser amor. Porque esse é o sentimento, por excelência, é o que move o universo, é o que mantém o equilíbrio do universo. As leis divinas são amor. Então a receita que ele dá para nós é amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, sim. Eu
através da minha dedicação, da minha doação ao meu próximo, eu estou exercitando em mim o meu amor tanto pelo outro quanto por mim mesmo. E quando eu exercito em mim o auto-amor, eu estou me preparando, estou me especializando, para me doar ainda mais para o meu próximo. Então, se amar, ele é imprescindível para a nossa caminhada. Esse movimento de auto-amor, de autoaceitação e de autoacolhimento. E nessa imagem que nós escolhemos, é a imagem que a gente tem de quando Jesus ressuscitou Lázaro. E nós gostamos bastante dessa imagem porque ela nos coloca na perspectiva de Lázaro. Jesus ali em pé, de braços abertos, chamando Lázaro para que ele saísse daquela sepultura, né? Enfim. Mas Jesus, quando foi até Lázaro para curá-lo, para ressuscitá-lo, Jesus falou para os discípulos para que eles retirassem aquela pedra que fechava a sepultura de Lázaro. Mas por que Jesus, ele mesmo não removeu a pedra? Porque ele sabia que isso era tarefa daquelas pessoas que estavam ali. E, depois que a pedra foi retirada, Jesus curou Lázaro. Por que nós estamos falando isso? Porque nós precisamos remover a pedra dos nossos hábitos infelizes para que Jesus nos cure. Se não retirarmos a pedra que nos levou ao desequilíbrio, como esperar que Jesus nos cure? Como que a gente vai abrir as portas para o amor universal, para o amor do Pai, para o amor de Jesus, se nós não estamos procurando retirar essas pedras? Mas Jesus só vai vir ao meu encontro me ajudar no momento que eu retirar essa pedra? Não! Jesus ele está nos ajudando a remover as pedras. Esse é o processo de cura. E essas pedras, como nós carregamos peso desnecessário na nossa caminhada? Quantas pedras nós colocamos na nossa caminhada que não são necessárias? E essas pedras são o seguinte, as mágoas, as culpas, os ódios, complexos de inferioridade, irritações, orgulho, egoísmo. A gente precisa deixar livre o caminho da nossa vida. A gente precisa começar a fazer a faxina, começar a limpar as nossas dificuldades, limpar as nossas pedras, para que Jesus consiga, o amor de Jesus consiga nos alcançar. Ele está o tempo todo de braços abertos estendidos para nós, o tempo todo. Há mais de 2000 anos, desde a formação do planeta, desde o surgimento da raça humana, Jesus está de braços abertos nos acolhendo e nós ainda não estamos dispostos, muitas vezes, a aceitar esse abraço, a aceitar esse processo de cura. Ele não falou que seria fácil. Em momento algum, Jesus falou para a gente que seria fácil. Mas ele nos deu o caminho. E ele disse que estará conosco até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus estará conosco, está a todo momento, em toda lágrima, em toda dor, em toda oração. Jesus está conosco. E tantos outros irmãos emissários dele estão tomando conta de nós e nos ajudando, nos amparando. O que falta para nós começarmos a remover as pedras? O que está faltando, né? E José Carlos de Luca fala que pequenas atitudes felizes tomadas todos os dias formam o segredo da saúde e da cura. Pequenas atitudes. O médico Jesus recomenda sessões permanentes de fisioterapia espiritual, mediante da assimilação do brilho à vossa luz. O que é a fisioterapia espiritual? A fisioterapia ela não é utilizada para recobrar os movimentos, para diminuir ou cessar o processo de dor. Quando nós assumirmos que somos luz, quando nós assumirmos que brilhamos, que somos divinos, nós começamos a fazer essa fisioterapia espiritual de amor.
Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Nós somos exemplo. Nós ajudamos nossos irmãos através do exemplo. Então, se nós estamos buscando fazer brilhar a nossa luz, removendo aquela montanha de pedras que nós fomos colocando no transcurso das eras, das encarnações, quando a gente começa a fazer brilhar essa luz, a gente começa a exemplificar para o nosso próximo que ele também pode. Ele vai começar a perceber, a querer também se modificar. Sendo a pessoa livre, Joana disse, para preferir ser saudável ou enferma, cabe à consciência agir com liberdade profunda, isto é, a opção de ser feliz. A pessoa é livre, nós temos o livre-arbítrio, a possibilidade da escolha de ser saudável ou ser enfermo. Escolhas mentais, escolhas conscientes, sim. Agora, nós precisamos escolher ser feliz. Se a gente escolhe ser feliz, nós vamos buscar todas as possibilidades possíveis de ter o equilíbrio, de exercitar a paciência, de sermos mais calmos, mais benevolentes, né? Mais caridosos. É assim que a gente é feliz, não é acumulando bens materiais. A felicidade é você se reconhecer vivo, de você se reconhecer nessa oportunidade bendita de estar aqui, neste momento do planeta, neste momento de transição, se renovando, crescendo. Temos muitos motivos para sermos felizes. Nós só precisamos fazer esse exercício diário, essa fisioterapia diária. É necessário assumir o controle de ti mesmo. O que vale dizer a conscientização? Esse estágio superior no qual a emoção conduz à sensação. Assumamos o controle. O controle não como uma forma de cerceamento. Não. O controle na medida em que a gente começa a se perceber. A gente começa a se conscientizar do que a gente quer. Eu quero, por exemplo, eu quero ter uma vida, ser uma pessoa mais paciente. E aí o processo de conscientização vai te dizer, bem, eu sou uma pessoa impaciente e eu quero ser mais paciente. Então eu vou assumir o controle e vou exercitar a paciência. Isso que é assumir o controle. Eu vou exercitar nos momentos em que as oportunidades que aparecerem de eu praticar a paciência, eu vou em busca dela. Isso é muito importante. O médico Jesus prescreveu o conhecimento da verdade como caminho para a nossa libertação. Qual a verdade sobre a sua doença? Por que motivos você precisou adoecer? O que você está querendo dizer às pessoas à sua volta com a sua enfermidade? Qual é a sua verdade? Qual é a nossa verdade? O que de fato nós estamos sentindo? O que de fato meu corpo está me mostrando que está em desacordo, em desequilíbrio? Jesus não quer apenas tratá-lo, remediar as suas dores para que você continue a ser a mesma pessoa que era antes de adoecer. Vá e não erres mais, né? O médico Jesus deseja sim curá-lo para que você experimente uma vida muito mais feliz e compensadora. E a gente lembra que na doutrina espírita nós lemos que a felicidade não é deste mundo. A felicidade plena não é deste mundo. E a felicidade tampouco é material. Ela é em âmbito espiritual. Mas nós estamos aqui para ser felizes sim. Para ser felizes, para sermos bem-aventurados. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurado aquele que aceita a sua condição e busca se transformar. Assim que nós temos uma vida mais feliz e compensadora. Jesus aceita todos os nossos deslizes, mas Ele não quer que você continue desse jeito. Ele te ama demais. Jesus nos ama infinitamente. Por que nós não nos amamos o suficiente?
Jesus, ele aceita os nossos deslizes. Por que nós não aceitamos e nos cobramos tanto as nossas faltas? É uma cobrança necessária? É. Sem culpar, sem se sentir culpado, mas buscando a retratação, buscando a modificação. Jesus é considerado o médico dos médicos porque experimentou amor em todos os lances de sua vida, sobretudo os mais aflitivos. Jesus não foi o teórico do amor, por isso ele se tornou o guia espiritual da humanidade. Jesus não foi o teórico, Jesus foi e é amor. E é esse o nosso caminhar. Nós chegaremos a ser amor, porque nós trazemos ele dentro da gente, esse amor puro que Jesus tem por nós. Cabe a nós fazermos ele despertar, ele aflorar, desabrochar. E aí, Eurípides Barçanufo, no livro Consciência Espírita, ele traz para nós uma série de recursos preciosos para a preservação da saúde anterior. Esse livro é do Alide Cerqueira e ele cita esses recursos que Eurípides traz para nós para preservar e para conquistar a nossa saúde interior. O primeiro recurso é a oração. Em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, diz o seguinte: mas tu, quando orardes, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. O hábito da oração ele é imprescindível para a nossa autocura. Ele é imprescindível porque no momento em que a gente ora, a gente, como aqui diz, a gente entra no nosso aposento, que não é um espaço físico, pode ser também, mas a oração ela é um ensimesmamento, é um entrar para dentro de nós mesmos, e nos reconhecermos, enxergarmos as nossas reais necessidades e nos conectarmos com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai Divino. Outro recurso são as leituras edificantes. A gente buscar, principalmente nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, de ficar dentro de casa, que a gente não sabe o que fazer, vamos buscar uma leitura edificante, um livro espírita ou um livro com um teor mais tranquilo, que fale sobre crescimento, que fale sobre coisas felizes, coisas importantes para a nossa modificação. Outro recurso são os trabalhos de socorro fraternal. Por quê? Quando nós entramos em contato com a dor do próximo, a gente passa a colocar o nosso problema, a nossa dor, sob um outro prisma, sob uma outra lente. A gente modifica muitas vezes o nosso olhar para as nossas próprias dores. Poxa, aquele irmão está passando por uma situação tão difícil, mas tão difícil. Poxa, eu acho que o problema que eu estou vivendo não precisa ser tão sofrido assim. Aquele irmão está passando um problema tão maior. Não é menosprezar a nossa dor. É a gente dar a ela a dimensão certa, a dimensão correta que ela deve ter ou que ela tem. Essa é a situação. Então, quando a gente ajuda o próximo, quando a gente exercita a caridade, a gente está crescendo, a gente está evoluindo. E isso é muito importante. A meditação, nossa, é um processo, né? A meditação, você conseguir se entregar à meditação, aquele estado meditativo. Mas nós temos no YouTube, né, nessas redes sociais, nós temos meditações guiadas. É a gente se recolher num lugar onde a gente vai ter sossego, tranquilidade, onde a gente vai ficar em paz e colocar o fone de ouvido, ou se puder botar em um som ambiente e fazer aquela meditação guiada para acalmar, para nos equilibrar, porque ajuda a gente a transmutar as nossas energias mentais, ajuda a gente a se reconectar conosco mesmos. É muito importante, porque a gente modifica a nossa vibração. E aí a gente ajuda o processo de cura do corpo físico, se essa for a necessidade naquele momento. É muito importante. E também a cura espiritual em primeiro lugar, claro. O esparecimento sadio. Agora não está dando para a gente sair de casa, mas o esparecimento ele pode ser você ver um programa de comédia, você também ler um livro, você fazer uma caminhada, né? Pode ser a caminhada até
em volta da sua casa, enfim, você mudar os seus hábitos. É muito importante. A conversação edificante. Procurar conversar, inclusive com os familiares, sobre assuntos positivos. Mesmo que converse sobre as situações difíceis da vida, procurar sempre um enfoque mais otimista, mais positivo, porque muda, nós somos energia. Nós conseguimos transmutar a nossa energia através dos nossos pensamentos. Então é preciso que a gente cultive pensamentos saudáveis, pensamentos mais equilibrados, para ajudar nesse processo todo. O intercâmbio de pensamentos elevados, esse intercâmbio através da oração e através das nossas buscas de pensamentos edificantes, procurar pensar que essa situação que nós estamos vivendo, ela é necessária, nada acontece por acaso, Jesus está no leme, Jesus está no controle, nós não estamos abandonados à própria sorte, nós estamos sendo guiados, amparados, auxiliados e precisamos mais do que nunca aceitar esse convite de Jesus e aproveitar essa oportunidade para a nossa transformação. E para nós encerrarmos o nosso estudo, nós fomos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 7, em que o Espírito de verdade, essa falange espiritual que nos vem falar das boas coisas, vem nos falar das coisas espirituais tão importantes para nosso aprimoramento, nos diz o seguinte: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos e os sofredores são os meus filhos prediletos, venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. O Espírito de verdade. Que a gente possa, a partir dessas reflexões, escutar mais o nosso corpo, escutar mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Que seja uma dor de cabeça, uma dor no dedão do pé. Que a gente comece a buscar se ouvir, se amar, se entender, se compreender, buscar equilíbrio, buscar pensamentos saudáveis, buscar se acolher, se amar, ser caridoso para consigo e para com o próximo. É isso que o médico Jesus quer de nós, porque essa é a cura, esse é o caminho da cura. E esse é o caminho da cura que ele veio trazer para a gente quando aqui esteve e está trazendo todos os dias para nós e nós necessitamos aceitar. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos a Jesus. Obrigada, mestre querido, pelo estudo da noite de hoje. Obrigada pelo seu amparo. Obrigada por tanto auxílio que o Senhor nos oferece. Tanto ensinamento através da doutrina espírita que nos consola, nos ampara, nos dá forças e entendimento para continuar a nossa caminhada. Que a sua luz e de nossos irmãos espirituais do bem possam nos erguer, nos auxiliar na nossa caminhada, que ainda carregamos muitas pedras, mestre, mas que o Senhor nos ajude a uma por uma nos libertarmos do peso desnecessário. Que o Senhor possa ficar conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.